Como o Comando Vermelho construiu uma marca que atrai tantos jovens e tantas pessoas que poderiam ser excelentes cidadãos para o mal, para o crime e por aí vai. Muitas vezes você não entende que isso tudo é a estratégia que as mesmas empresas, como as que você conhece como Apple, talvez, ou Samsung, e entre outras, utilizam também. E nessa live eu vou desmontar exatamente como que se constrói um posicionamento de marca, como, por exemplo, a do Comando Vermelho, e como que eles influenciam tantos jovens. Essa live é para nós, donos de empresa, empresários, que estamos aqui no Brasil fazendo as coisas acontecer. Né? Mesmo no meio de todo esse caos que tem acontecido nos últimos anos aqui no nosso país, nós somos aqueles que ainda giramos a economia do país. E aqui eu quero conversar um pouco sobre o que está acontecendo, eu falo sobre o posicionamento de marca, óbvio, mas eu quero falar sobre o que está acontecendo lá no Rio, de certa forma, e como é que isso se articula com os nossos negócios, com as nossas marcas, com as nossas empresas. Né? Então, isso tudo eu vou costurar aqui nos breves minutos que a gente ficar na nossa live aqui de pílulas do posicionamento, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre empresa, marca e o cacete. Vamos lá. Posicionamento de marca é o quê? Né? É uma pergunta que eu realmente estou fazendo para vocês refletirem. Posicionamento de marca. É o quê? Né? É o quê? Bom, muito se fala sobre, né? Muito se fala sobre, você tem que melhorar o seu branding, né? Vai lá, melhora o seu branding. Ou o seu branding. Bom, de forma óbvia, né? Brand é marca em inglês. Simples, né? Então, fazer o seu rebranding, as pessoas estão querendo dizer, refaça a sua marca. Né? Vocês têm que refazer a forma como a marca se posiciona, tal. Muito se fala, mas tá, cacete. Posicionar o que, na onde, enfim, pouco se explica, pouco se tem método para fazer, pouco se tem método para explicar e, consequentemente, as pessoas entenderem. Vamos lá. Posicionamento de marca. Eu vou traduzir para vocês o que é isso aqui. Posicionamento de marca é posicionar uma percepção no território mental das pessoas. A gente vai começar a conversar por aqui. No território mental das pessoas. E a gente vai costurar aqui hoje como que isso tem a ver com atrair mais clientes ou menos, né? Ou menos. Como que isso tem a ver com o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, lá com o Comando Vermelho. E como é que isso se articula, por fim, né, no aumento de percepção. É o que a gente vai costurar aqui hoje. Beleza? Então é o seguinte, posicionamento de marca é igual a posicionar uma percepção no território mental das pessoas. Tudo bem. A primeira coisa então que a gente precisa debater é se a gente quer atrair mais clientes, né? Se a gente quer atrair mais clientes, a gente precisa entender uma coisa. A conversa começa por aqui. Existe algo que se chama guerra de percepções. Guerra de percepções. E por que é importante você aprender isso como dono de empresa? Quando você abriu o seu CNPJ, talvez você não saiba, mas você se inscreveu numa guerra. E essa guerra é o que nós chamamos de guerra de percepções. Ou seja, as pessoas, né, no final do dia, o que as pessoas estão comprando? Elas estão comprando as suas percepções, e eu vou dar um exemplo, né? Então, a primeira
anotação mental que você precisa ter. Pessoas compram percepções. E a gente já vai falar de território mental. Pessoas compram percepções. Beleza? Isso aqui tem que estar claro para você. Pessoas não compram produtos e as pessoas não compram serviços. Ah, mas o meu produto, Will, ele é fantástico. Você tem que ver. Homem do céu. Ah, mas o meu serviço, então, nem se fala. É o melhor do mercado. Tem que ver o quanto ele é maravilhoso. Tá. Deixa eu te contar um negócio. Você sabe aquele concorrente que ele está com muito mais, talvez, seguidores que você, ou vendendo muito mais do que você, sendo mais reconhecido mesmo, inferior em termos técnicos? Pois é, talvez ele não tenha o melhor produto, ele não tenha o melhor serviço, mas ele aprendeu a construir a melhor percepção na cabeça das pessoas. E quando a gente está falando de atrair clientes, no final do dia, a gente está falando em como que a gente constrói uma percepção que atrai mais pessoas. Então, essa é a pergunta que a gente liga na primeira parte aqui da nossa conversa. Porque, afinal de contas, existe algo chamado território mental, que eu vou desenhar aqui embaixo. E eu deixo a palavra branding aqui, porque é disso que eu vou falar. Vamos fazer um teste aqui com vocês. Lá. Branding, né? A palavra branding, ou traduzido para o português, branding é igual a marcar. Aqui entra num verbo, uma ação, né? Uma ação de marcar. Eu quero que vocês pensem nisso, né? Uma ação de marcar. Pensa num carimbo, vai lá e carimbou. Beleza? Né? Então, quero que vocês pensem num carimbo, o carimbo vai lá e pum, marcou. Não sei se vocês têm carimbo aí na empresa de vocês, né? Isso aí é um negócio antigo. Quem aqui é da época do carimbo? Né? Lembra da época do carimbo, que chegava lá e plá, né? Carimbava. Até os médicos agora parece que não tem mais carimbo, né? Já vem impresso lá embaixo, lá na ficha. Aliás, lá na receita médica, tá? Ele só assina agora, né? Mas tem lá o carimbo, né? Enfim, o carimbo, né? Ou branding, ou marca, é marcar, no caso, o quê? O carimbo, ele marca o papel, né? O carimbo marca o papel. E o que a gente tem que entender? Que você precisa marcar o quê? Isso aqui, ó. A mente de alguém, né? Então, seu papel é marcar a mente. Marcar a mente. Ao invés de você marcar o papel, você vai marcar a mente. E isso aqui é extremamente importante você entender. Olha que analogia perfeita. Ao invés de um carimbo que eu vou marcar o papel, eu vou marcar a mente. Will, como isso se dá? Como isso se dá na prática? Bom, antes eu vou trazer um exemplo, porque eu vou articular agora, né, sobre essa coisa de território mental. E é disso aqui agora que a gente vai aprender e vai conversar. Território mental. Tá fazendo sentido, pessoal? Se estiver fazendo sentido, dá um sim. O que eu preciso entender? Tá? O que eu preciso entender? É o seguinte. Quando eu vou marcar um papel, né, eu vou marcar um papel. Então vamos lá, marcar a mente. O que a gente está falando? A marca ela tem que marcar a mente. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem puder responder, aliás, quem puder responder não, responda aí, né? Você, se não tiver com a mão gangrenada, né, e tiver o mínimo de zelo, você responde. Beleza? Qual é a marca de telefone mais famosa? Qual é a marca de telefone mais famosa? Responde para mim, quem tiver ligeiro aí. Qual é a marca de telefone mais famosa? Beleza. iPhone, né? Ou Apple. Apple. Beleza. Qual é a segunda marca de telefone mais famosa na percepção de vocês?
Qual a segunda marca de telefone mais famosa? Beleza, Apple, iPhone, Samsung. Perfeito. Qual é a terceira, pessoal? Marca de telefone mais famosa? Samsung, boa. Qual é a terceira marca de telefone mais famosa de todas? Samsung, Xiaomi. Existe uma quarta? Hã? É Xiaomi, né? Eu escrevi errado aqui. Hã? Nokia é o quê? Motorola. Nokia, cara, ele tá na categoria de armas, né? O telefone ele era uma arma antes, aí tá em outra categoria, não é telefone não. Né? Redmi, Motorola, beleza. Vamos colocar aqui Motorola. Só lembro dessas. Olha que interessante o que você acabou de falar, Juscelio. Olha que louco. De alguma forma misteriosíssima, né? Essas marcas, né? Olha o que eu vou falar, porra. Presta atenção, né? Presta atenção. Essas marcas aqui que você falou, marcaram a sua mente, marcaram o território mental. Essas marcas se posicionaram e marcaram a sua mente, marcaram o território mental. Você precisa imaginar que a sua cabeça, ela é como se fosse uma grande fazenda, uma grande fazenda. E essa fazenda foi loteada e aí virou um condomínio. E tem vários lotes ainda disponíveis de terra, mas tem vários lotes que já foram ocupados e já foram construídos, casas foram construídas. Porque, de alguma forma, a Apple, ela construiu uma casa aí na tua cabeça. E quando você pensa em telefone, a primeira marca que vem a Apple. Por quê? Porque ela está posicionada em um local estratégico na sua cabeça, no território mental. E você tem a percepção de que a Apple, né, ela é a mais conhecida, ela é a melhor. E aí vem a pergunta de ouro, né? Como diabos a Apple conseguiu passar essa percepção alta na tua cabeça? Como que de fato, né, como diabos o iPhone, falando de celular, conseguiu entrar na sua cabeça? Em algum lugar dentro da tua cabeça, que a tua cabeça não tem matéria, a tua cabeça não tem ente material, ela tem só memórias, coisas que você não pega na mão, tá aí dentro. E você, quando eu falo de qual é o melhor telefone, vê uma imagem da caceta de uma maçã, de um iPhone na tua cabeça e tu fala, cara, como é que essa imagem tá dentro da minha cabeça, né? Como isso tá dentro de mim? Essa é a pergunta. Como isso tá dentro de mim? Né? Perfeito. E aqui agora eu articulo com o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, porque tem tudo a ver com o que está acontecendo lá no Comando Vermelho, o Caralho é 4, com essa conversa que a gente está tendo. Né? Porque querendo ou não, o que a gente tem que entender? Vamos lá. O que a gente tem que entender aqui? Tá lá. Comando Vermelho. Comando Vermelho. Beleza? Show. O Comando Vermelho, você tem que concordar comigo que ele é uma marca. O que é uma marca? Uma marca é um conjunto de ideias e símbolos que resultam em narrativas.
narrativas sobre um produto. E aí a gente evolui isso aqui para imaginar que a marca, ela é como um cercadinho de avô. E eu vou explicar. Cercadinho de avô. Uma marca é como um cercadinho de avô. Concorda comigo que o seu avô, você não consegue entrar na casa dele, sei lá, se você tem vô e vó viva ainda, e começar a dar um monte de ordem lá para eles? Concorda comigo? Não. Provavelmente ou o seu avô não vai ouvir, a sua avó não vai ouvir, e se o seu avô for mais inflamado, ele vai te mandar merda, né? Não, aqui é assim. Cercadinho de avô é igual aqui é assim. Aqui é assim. Não vem pra cima de mim, não. Né? Aqui é assim. Uma marca é isso, ela coloca limites. Uma marca, ela delimita o que ela é e o que ela não é. Então, a marca delimita o que é e o que não é. O que é e o que não é. Ótimo. Então, o que a gente tem que entender aqui? Essa marca, ela está posicionada. E quando ela toma uma posição, ela está oposta a alguma outra coisa. Então, qual que é a posição do Comando Vermelho? Né? Eles estão posicionados, por exemplo, contra o Estado, né, que é contra a polícia. Né? Eles estão a favor, né, a favor das próprias ideias, ou seja, que é ganhar mais território e dominar o Rio de Janeiro, né, a favor das próprias ideias. O Comando Vermelho tem a própria bandeira, que é a logo, tipografia e paleta de cor deles. Não é assim? Que é, por exemplo, a Apple, né? Eles não têm uma maçã? Pois é, o Comando Vermelho também tem bandeira, tem ideias. O Comando Vermelho tem, inclusive, um produto que eles vendem. Qual é o produto? O produto, no caso deles, né, é um serviço. Que serviço que é? Ganho de poder e proteção para quem for do comando. Né? Ganho de poder e proteção. É o produto que eles vendem, né? É o ideal que eles vendem. Aqui você vai ter poder, aqui você vai ser melhor. Além disso, tem as narrativas, né? As narrativas são o quê? São as músicas. Muitas músicas usando, né, o Comando Vermelho. E aí a gente tem o exemplo, né, dos personagens da marca. A Nike não tem o Michael Jordan, por exemplo, né? Poxa, é verdade, lembrei aqui, né? A Nike tem o Michael Jordan. Pois é, o Comando Vermelho tem o Oruan para ser um dos garotos propagandas da marca. E aí, tudo isso aqui é então narrado. Isso aqui então é comunicado para o mundo. Comunicado para dentro da favela. E quando é comunicado para dentro da favela, as pessoas, algumas delas, se conectam, porque as pessoas vão se conectar com semelhantes ou com quem querem se tornar. Com quem querem se tornar. E as pessoas, elas vão conectar com pessoas melhores. É difícil uma pessoa estar com um olhar assim, ó. É difícil uma pessoa estar aqui e ela estar olhando para baixo, né? Presta atenção nisso aqui. Alguém aqui acorda, eu quero me tornar pior? Eu quero me tornar pior. Hoje eu acordei, hoje eu vou ser uma máquina de piorar, né? Ao invés de ser a máquina de vencer, eu sou a máquina de piorar. Genial, excelente forma de explicar o posicionamento de marca. Obrigado, Juscelia. Né? Tá fazendo sentido aí, pessoal? O Maffe Arts, o homem da pintura. Né? Beleza? Então, o homem ele tá sempre com um olhar acima. Ele tá sempre tentando imitar alguém melhor. Prestem muita atenção nisso aqui. Imitar alguém melhor. Aqui vai vir um plot twist na cabeça de vocês.
As pessoas estão sempre tentando imitar alguém melhor ou algo melhor. Beleza? Então, quando o moleque, alguns deles, lá na favela nasce, né? Para onde que ele vai olhar? Ele vai olhar para quem tem mais poder lá dentro da favela, ou seja, para quem é melhor. Ele vai se perguntar, tem algo dentro de nós que a gente está perguntando, né? Quem é ou o que é melhor? Tem algo inato da nossa alma que está com essa pergunta consistentemente, mesmo que de forma inconsciente, quem ou o que é melhor. As pessoas sempre estão buscando isso no coração, elas têm isso ligado no peito. Will, mas como diabos uma pessoa pode escolher o Oruan, que acabou de jogar tinta vermelha na bandeira do Brasil, né, que é um bandido, né, que é um bandido, né, é um bandido, a porra toda. É óbvio que ele é mau, é óbvio que o Comando Vermelho é mau, né? E aí vem, né, só um comentário à parte, vieram, né, os jornais, né, massacre no Comando Vermelho, na favela e etc. Que tristeza. Vamos lá, vamos pensar com pelo menos dois neurônios, né? Porque o jornalista brasileiro ele tem um quarto de um, né? E olha só, né? Porque ele foi muito bem doutrinado pela faculdade para ser maluco, né? Para ser um comunista. Vamos lá. Existe o estado do Rio de Janeiro. Existe o estado brasileiro. O estado do Rio de Janeiro, né? Tem lá a polícia, tem tanque, tem um exército enorme, tem mais tecnologia, tem mais homens, tem inclusive, em caso extremo, ajuda do governo, do estado, aliás, do Brasil, tem ajuda aí do maior poder político que é o Brasil, que aí se a gente for pensar bem, pô, eles têm tanque de guerra. Vem pensando comigo. Tem tanque de guerra, tem jato, tem helicóptero, tem míssil que sai de um tanque. Ah, mas Will, você tem que ver como é que tá no Rio de Janeiro. Tem lá, tem rifles, tem fuzis, tem drone que lança. Gente, óbvio, né? É óbvio que tem muita coisa por trás que deixa isso acontecer, mas ainda assim, o poder bélico do Brasil, do Estado, é infinitamente maior. A polícia tinha uma operação e nessa operação eles escolheram, né? Eles escolheram atacar. Vamos concordar que foi um suicídio? Não concorda comigo que é uma loucura? Que é uma loucura, né? Você, por exemplo, vamos pensar você, né? Lucas aqui que acabou de entrar, o Marcos que trouxe, né, a hierarquia, né? Tem o BOP, tem a PM, tem a Polícia Federal, tem o Exército. Vem comigo. Vamos colocar uma situação, essa situação. Você tem o porte de armas e você está com uma pistola na cintura. E aí você tem uma pistola na cintura, e aí no caso, de repente, 3 carros te fecham e te mandam parar. Tem 10 homens, todos eles com fuzis e de blindado, inclusive para fuzil. Quem tem a maior força? Bom, é óbvio que esses 3 carros com 10 homens e fuzis e uma blindagem de alto padrão. Perfeito. E aí você fala assim, vou reagir, porra. Ótimo. Isso é um heroísmo ou é um suicídio? É um suicídio, porque você está diante de uma força maior do que a tua. Perfeito, foi o que aconteceu. Sei lá, foi meio que uma escolha de se suicidar, só isso, né? Foi uma escolha de suicídio, né? Só para deixar claro na cabeça de vocês, às vezes, né? Bom, vocês todos são inteligentes, vocês são empresários, vocês não são mais massa de manobra, mas infelizmente o povo, não tem acesso a essa conversa nossa aqui, nem tem paciência para essa conversa e vai todo para um lado mais do arquétipo do homem comum ou da sombra do prestativo que se sente vulnerável, que se sente inferior, mas coitado de mim, pobre de mim, enfim, não consegue ter o raciocínio lógico, não consegue ter a lógica para ter essa conversa, né? Que é o nosso papel, sim, ajudar e cuidar dessas pessoas, como?
cuidando dos nossos funcionários, começando pelo nosso time, começando pelas pessoas que estão perto da gente, né? Voltando à conversa aqui, mas antes de continuar, pergunto, faz sentido? Né? Tipo, é meio óbvio isso que eu tô falando, não é? Beleza, né? Então, cara, não, vamos escolher nos suicidarmos, né? A gente pode contra o Estado. Não, peraí, cara, você não pode, entendeu? Vamos deixar a polícia lá fazer a batida deles lá, vamos ficar quieto aqui, porque não tem como reagir contra força maior do que a nossa, né? Primeira lei da guerra, nunca reage a uma força maior do que a tua, porque você vai perder. Entramos aqui sobre o Comando Vermelho. Uma marca é um conjunto de ideias e símbolos que resultam em narrativas sobre um produto ou serviço para fazer as pessoas desejarem, né? Então, a finalidade toda de uma marca, né? Aí depois vem a comunicação, que é essa parte aqui, que tem o objetivo de fazer as pessoas desejarem. E se ela desejou, é porque foi construída uma percepção de que aquilo é bom para ela. Como assim bom para ela? Aí eu conecto aqui com esse bichinho que está aqui embaixo. As pessoas sempre vão comprar as suas faltas. Anota isso aí. Ninguém compra algo que tem. A alma do ser humano sempre está em busca de tentar responder a uma pergunta. O que está faltando? A gente não tem isso no coração? Tô com fome, tô com sede, tô sem dinheiro, tem que trabalhar, tem que ir na missa, tem que estudar, né? Tá sempre faltando, tá sempre faltando. Nós somos isso. O homem, ele é um composto de faltas, né? A alma humana sempre está com falta, né? Boa, Juscelia, dor o desejo, né? Que em última instância é falta. E aí, no caso, o Comando Vermelho passa uma percepção para o favelado de que falta nele esse poder. Que falta nele o quê? Falta dinheiro, e ele o inimigo dele é o Estado, é as pessoas, é a polícia. Falta, né, ele ser reconhecido. Falta ele ter poder. E falta ele defender algo grande. Você não defende algo grande. Aí você pensa um garoto que está formando a personalidade, que todo adolescente, obviamente, nesse período, a gente sente muitas faltas no nosso mundo interior. Se você se lembrar da sua adolescência, né, você se sentia de alguma forma inseguro em várias coisas e tinha um ponto de interrogação constante na sua cabeça. Uma criança e depois pré-adolescente e adolescente crescendo, vendo e ouvindo quem é o melhor então aqui deste lugar que eu moro. O melhor deste lugar que eu moro é esse cara que tá com um fuzil aqui na mão, né? Tá com um fuzil aqui na mão. Meu fuzil ficou horrível, mas enfim, tá com um fuzil na mão porque ele tem dinheiro, então ele é reconhecido, ele tem então poder e ele defende algo grande, ele nos defende. Pronto. A marca está construída, porque a marca do Comando Vermelho supre estas faltas. E então gera a percepção através das narrativas, que são as músicas, que o Oruan é um dos garotos propagandas da marca, faz acontecer dentro da favela, e o jovem cresce com aquelas musiquinhas na cabeça, e você se transforma naquilo que você come, ouve e vê, e aí, automaticamente, eu começo a querer, eu começo a desejar isso, porque eu entendi que essa falta que eu tenho, essas pessoas vão me ensinar a não ter mais e eu vou me sentir preenchido, porque o homem, decorem, o homem ele está em busca eterna, ele está numa busca eterna de se sentir preenchido, a alma preenchida, ele não quer sentir esse vazio no peito. Perceba você mesmo, sentir o vazio no peito é uma coisa horrível, né? A gente está sempre buscando o quê? Preencher a nossa alma de alguma forma. E aí vem a parte de comunicação. Então, comunicou, vai atrair semelhantes ou com quem querem se tornar, e conclua explicando. O homem, a alma do homem sempre está olhando para cima tentando imitar alguém melhor. Aí vem a pergunta, né? Quem é melhor na favela? Ou seja, quem é melhor onde estou? Quem é melhor onde estou? Quais são as minhas referências? Quais são as minhas referências? É o cara com um fuzil na mão. E é assim que a marca do Comando Vermelho, como a do PCC, como também a Apple, como também a Montblanc, como também a Faber-Castell, cresce. Por conta que, de acordo com as referências
que essas marcas geram, ou seja, de acordo com, né, os influenciadores que essas marcas têm, ou seja, pessoas que influenciam, os comerciais que essas marcas têm, os posts que ela tem, elas vão atrair gente semelhante ou que quer se tornar. E assim eles ganham o quê? Território mental. Uma marca ganha território mental pela repetição das suas ideias, do que é contra, da sua bandeira, que é logo, tipografia e paleta de cor, da estética, pela repetição das músicas quando uma marca tem, ou de sensações que ela tem, porque toda marca ela entra, né, através dos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. E aí, quando você vai posicionar uma marca, o que a gente está dizendo? Em que lugar na mente você vai posicionar sua marca para que ela seja diferente das outras marcas e então as pessoas desejem ela? Existem muitos telefones. Por que você compra Apple e não Samsung? Porque você está comprando a percepção de que é diferente. Eu gosto de iPhone porque eu tenho a percepção que é diferente de Samsung, que é diferente de Motorola, que é diferente de Nokia. No final do dia, as pessoas estão comprando a percepção daquilo que elas têm como diferente. E esse diferente aqui, esse diferencial, é igual o que ela quer. Como fazer isso? Bom, aí tem método para isso, obviamente. O meu método ele resolve isso de ponta a ponta, de trás para frente, obviamente. Mas é essa a resposta que no final do dia as pessoas querem. É por isso que hoje, né, existe Comando Vermelho, existe uma série de coisas, porque eles aprenderam, né, a construir essa engenharia de percepção para então ter uma marca bem posicionada na cabeça dos jovens que estão morando dentro daquele local, dentro da favela. Espero que você tenha gostado da nossa live de hoje, do nosso vídeo. E não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e, inclusive, se inscrever no nosso canal. Por último, nós temos aqui na descrição um link que é para a nossa ficha de interesse. Se você quer receber uma análise de posicionamento da sua marca para entender onde estão os ruídos do seu posicionamento, que evitam com que os clientes certos cheguem em você e queiram comprar de você e reconheçam os diferenciais que você tem, é só você, então, clicar no link que está aqui na descrição, preencher a nossa ficha de interesse, que o nosso time vai entrar em contato com você para fazer toda uma análise do seu posicionamento de marca através dos nossos testes. Tamo junto. Até o próximo vídeo.